As notícias do estado e de Maringá na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal, o seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br/Maringá. Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um podcast Inspire-se, o seu podcast de motivação e inspiração. Você sabe, nosso compromisso com você é trazer informações que informam e também transformam. E hoje não é diferente. Hoje nós iremos falar sobre Eneagrama. O que é isso? Quais são os 9 tipos de personalidade? Então você vai saber aqui com exclusividade, com detalhes, com o nosso especialista que nós convidamos aqui. Daqui a pouco eu vou estar apresentando ele para você. Mas antes nós temos os nossos quadros aqui, nós temos os nossos apoiadores, não é? Então, antes da gente entrar aqui para essa conversa, eu gostaria também de agradecer ela por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente para falar dessa iniciativa, desse projeto maravilhoso, que ela vai falar um pouco para a gente. Estamos aqui hoje com a Kátia Lopes. A Kátia Lopes, ela é diretora da Casa Solidária e eu gostaria de agradecer por ela ter topado o convite. A gente tem conversado aí. E, Kátia, muito obrigado por ter topado o convite. Eu que agradeço você por ter me chamado, né, no caso, que estou representando um grupo de pessoas, tá? Sim. E esse nosso projeto é algo pioneiro em Maringá, tá? Porque é um serviço social sem fins lucrativos, tá? Então, nós cobramos valores sociais para que as pessoas tenham os tratamentos. Tá? Então, começamos assim pequenininho, só com os psicólogos, e dos psicólogos foi precisando do psiquiatra, e uma profissão foi chamando a outra, tá? E hoje, deixa eu ligar aqui, porque eu não lembro todos de cabeça. Sim. Só um pouquinho. Muito bacana. No caso dos psicólogos, hoje a pessoa, ela precisou de um psicólogo. Precisou de um psicólogo, ela pode procurar a gente, entendeu? Que nós temos um valor social para atender a comunidade de Maringá e as circunvizinhas também. Sim. Tá? Então, já é um projeto que existe aí há 5 anos. Eu acho engraçado que tem pessoas que falam assim, tá na internet, tá nos meios sociais, aí o pessoal pergunta, né? Engraçado, eu não sabia, né? E acha que assim, é uma coisa extraordinária. Sim. Mas ainda parece que a divulgação está meio devagar ainda, né? Mas já estamos aí há 5 anos trabalhando. Nós temos psicólogos, psiquiatra, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, pilates, massoterapia, endocrinologia e alergologista. Nossa, que legal, tá? Então, foi um projeto que cresceu bastante, outros profissionais foram se chegando, né? E hoje estamos aí atendendo a população. Tá? Hoje tem um monte de gente ouvindo, com certeza, que a gente falou, né? Que ia estar aqui hoje. Tá? E eu agradeço pelo convite de você dar essa oportunidade de nós falarmos sobre o nosso projeto. Legal demais, isso é bacana demais, porque o intuito aqui é trazer iniciativas inspiradoras, não é? E vocês são pioneiros nisso aqui, e é bacana isso, sabe? Porque oferece ali para a comunidade, não é? Serviços ali que não tem custo, ou tem um custo... Ele tem um custo, mas assim, é a metade dos valores que cobram fora. É um custo bem acessível. Bem acessível para todos. Legal demais. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, quem depende do município para fazer certo tipo de tratamento, como a psiquiatria, às vezes a pessoa pode levar 1 ano para conseguir uma consulta, né? Nós temos toda semana, tá? Não temos fila de espera para nada. Tá? Nós temos toda semana o psiquiatra atendendo, os psicólogos atendendo e os outros profissionais também. Tá? 1 dia por semana atende, mas tem que ser aquele dia exato, né? Às vezes as pessoas chegam lá e falam assim, mas eu queria para terça. Não, ele atende na quinta-feira, o psiquiatra, os psicólogos sim, que tem, né? Eles têm durante a semana inteirinha, são 12 psicólogos para atender a população. Legal. Tá? Então, ninguém fica sem tratamento na Casa Solidária. Que legal, muito bacana mesmo. Para achar nas redes sociais, como que seria? Casa Solidária Maringá. Tá? @Casa Solidária Maringá, nós estamos no Instagram, tá? Com o mesmo nome também no Face. E, se você depois me permitir deixar o telefone, e pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp. Com certeza. Tá? Se você quiser falar agora... Posso falar? Pode falar.
Inclusive, a gente desafia você a estar conhecendo, não é? A Casa Solidária, o Instagram Casa Solidária Maringá, né? Isso. E o telefone? Bom, 44, né? Certo. 997 049893. Maravilha, depois a gente dá uma Só entrar em reforçada. contato com a gente lá. Maravilha, Kátia. Fica à vontade, inclusive nesse bate-papo aqui, a gente tem essa resenha aqui. Fica à vontade aí, de repente, tiver alguma pergunta, alguma observação, ou quiser contribuir, fica à vontade aqui com a gente nesse bate-papo, né? E nós também temos aqui ele que sempre está com a gente aqui, trazendo informações de performance, informações de produtividade. Estamos aqui também na bancada com André Jandon, que ele é professor e especialista em produtividade e está por trás do Instagram Hábitos Controlados. Bom dia, Altair. Bom dia, Jandon. E aí? Beleza? Boa. Hoje nós estamos na quinta, né? Geralmente faz na segunda também. E aí, tudo certo? O que você preparou pra gente hoje aí? Olha, hoje, como a gente está falando aqui de mente, né? A Kátia já trouxe aqui uma solução para os problemas que as pessoas podem estar enfrentando aí com a questão de saúde mental. E isso, naturalmente, é bastante importante. A gente vai ter a questão do Enneagrama também. Eu acho que vale a pena a gente falar que a alta performance do líder depende muito da rotina de liderança que ele pratica. Nós temos muitos empresários, líderes de negócio, líderes de grupos de pessoas, líderes de líderes, né, que não têm uma rotina pré-definida para a liderança. Existe uma máxima que a gente sabe, e é até tema de música, né, que a rotina traz liberdade. Se eu tenho a rotina de cuidar das minhas finanças, se eu tenho a rotina de economizar, etc., eu tenho liberdade de viajar, eu tenho liberdade de comprar carro, comprar casa, fazer as minhas escolhas financeiras. Se eu tenho a rotina de cuidar da minha agenda, se eu sei fazer um planejamento e controle da minha agenda, eu tenho liberdade para fazer as minhas escolhas, se eu posso ou não abrir mão de um compromisso, adiar um compromisso, fazer uma viagem, porque eu tenho domínio sobre os meus horários. Da mesma forma, quando o líder ele tem a rotina de aplicar uma rotina de liderança, ele certamente tem mais liberdade para tomar decisão e para fazer as suas escolhas dentro da empresa. Por exemplo, um grande desafio na empresa é a questão de comunicação. Tem líder que precisa, às vezes, chamar a atenção do liderado, talvez não conheça o perfil comportamental do liderado, e por isso é uma dificuldade muito grande, e ele só chama o liderado na hora que é para chamar a atenção de um problema. Só que isso acaba causando uma certa resistência entre as pessoas. Olha, chamou para conversar, vem pepino. Às vezes o pessoal até olha, faz aquela brincadeira. Já vem bomba, né? Já vem bomba. Por quê? Porque não tem essa rotina de comunicação, que é um dos aspectos da rotina de liderança, é justamente você criar um ambiente favorável ao diálogo, que facilita identificar a personalidade da pessoa, facilita ter um convívio social, e esse convívio social vai melhorar a saúde mental da pessoa, e por aí vai. Quando você tem uma rotina de comunicação, é mais fácil ter empatia com as pessoas, é mais fácil elogiar com sinceridade, e nós precisamos de um feedback positivo também, e é mais fácil chamar a atenção. Então, nós temos que colocar essa rotina de liderança. Um dos pontos principais é a comunicação, é esse aspecto de você ter um ambiente favorável ao diálogo, né? Tem uma empresa onde eu prestei consultoria uma ocasião, e estávamos fazendo um programa de desenvolvimento de líderes, e o gestor de treinamento da empresa passou mais de 15 dias sem conseguir conversar com o sócio da empresa para tomar uma decisão sobre o protocolo que a gente iria usar no trabalho do curso. Mais de 15 dias sem conseguir falar com o sócio, que era o supervisor direto dele. Então imagina que isso causa um problema em cadeia dentro da empresa. E muitas vezes o líder do negócio não percebe isso. O quanto a falta de comunicação do líder, o quanto a ausência do líder de negócio atrapalha todo o resultado da empresa, inclusive a questão de satisfação, motivação e até a saúde mental dos colaboradores. Olha só, interessante isso, né, cara? Você vê, né? Tanto a rotina quanto a comunicação é fundamental. Então, são pontos destacados aí dentro dessa parte de performance. Né? Exatamente. E uma coisa que eu gosto de colocar quando eu faço a aplicação de método de gestão em empresa é justamente você ter um protocolo de reunião semanal, por exemplo. Normalmente, protocolo de reunião semanal. Porque tem vários líderes que eles querem melhorar a liderança, mas eles não sabem como fazer, não tem ferramenta para isso.
qual que é a ferramenta? Ter um protocolo de reunião semanal, onde ele tem um passo a passo, que nessa reunião semanal ele dá espaço para as pessoas falarem, ele motiva as pessoas, ele dá feedback, ele treina dentro de um passo a passo estruturado para realizar a reunião semanal. Né? Teve um sócio que uma vez comentou comigo, nossa, se eu for fazer reunião toda semana, eu nem tenho assunto para falar toda semana com os meus liderados. Aí quando a gente foi fazer a pauta da primeira reunião, ele falou, vai faltar tempo, vou precisar de umas 4 reuniões, aí não vai acabar. Você vê, tem bastante coisa. Maravilha, show de bola. Então a gente conversou aqui com o André Giandon sobre a questão de performances. Toda semana a gente tem trazido aí sobre esse tema de performance, como você performar melhor. E hoje trouxe aí sobre a importância aí da rotina, comunicação, tudo isso envolvido para você performar melhor. Inclusive, Giandon, fica à vontade aí, a gente vai estar fazendo esse bate-papo aqui, essa resenha. E aqui eu entro, antes de mais nada, é importante destacar sobre o nosso apoiador, que a gente gostaria de falar nesse momento para você, de uma das maiores indústrias de suplementos nutracêuticos do Brasil, que é a Unilife. Se você pretende trabalhar com produtos de qualidades, produtos que realmente autorizados pela Anvisa, produtos que têm um conhecimento a nível nacional e internacional, você precisa conhecer a Unilife Vitaminas. Aqui você, inclusive, se você quer ter uma renda extra, revender produtos de qualidade, eu vou deixar uma dica para você, www.unilife.com.br, e você vai ter a oportunidade de estar em contato com um mix de mais de 500 produtos. Então, entra lá, conheça lá a Unilife Vitaminas, é apoiado por diversos influenciadores. Então, além de você poder consumir esses produtos e ter qualidade de vida, você pode revender e ter uma renda extra e, quem sabe, até montar sua própria loja de produtos nutracêuticos, de produtos naturais, suplementos. Beleza? Deixa esse recado aqui para você, tá? E nesse momento eu entro aqui no nosso tema de hoje. Estou ansioso por essa conversa. Você nesse momento vai conhecer, vai saber detalhes da sua personalidade, né? Nós iremos falar sobre Enneagrama, os 9 tipos de personalidade, um conhecimento exclusivo que a gente vai passar aqui para você. Quem topou esse desafio de estar falando sobre esse assunto é o professor e especialista em gestão de pessoas, o Leandro Pagani. Ele tem aplicado imersões, aplicado treinamentos em relação a esse assunto e tem ajudado diversas pessoas nesse tema. E eu gostaria de agradecer por ele ter topado o convite. Leandro, seja bem-vindo aqui ao Podcast Inspire-se. Obrigado, Altair. Obrigado a todos que estão aqui, a Rede Bandeirantes, né? E falar sobre Enneagrama para mim é sempre um prazer, né? Porque como a gente começou aqui na conversa, né, com os outros convidados, eu sempre digo e eu acredito muito, né, que o que faz, falando especificamente sobre uma empresa ser grande, não é o dinheiro que ela tem na conta, não é o produto que ela tem, nem o ponto que ela está localizado, mas são as pessoas. E como que a gente conhece as pessoas? Né? A gente tem que ter alguma metodologia para isso. Metodologia. E aí que a gente entra no ponto, né, dessa metodologia. Mas eu acredito que antes da gente entrar, Leandro, é interessante falar um pouco sobre a tua história, como que chegou até aqui. Fala um pouco pra gente ali a respeito da sua história, né? Para a gente poder contextualizar. Legal, Altair. Então eu tenho 37 anos, né? Eu sou casado, eu tenho uma filha. E eu digo muito que o autoconhecimento ele foi fundamental dentro do meu processo de história, né? Então eu sou contador, sou formado em ciências contábeis. Então a minha formação lá na vida acadêmica é contabilidade. E desde sempre, né, desde quando eu comecei a atuar na área, eu comecei a trabalhar com a parte de folha de pagamento, departamento pessoal, né? E por conta dessas experiências que a vida foi me dando, eu tive que ir aprendendo a parte de humanos, né? A parte de pessoas. Porque quem trabalha com folha de pagamento, automaticamente você vai lidar com as pessoas.
E as experiências na minha vida foram surgindo e foi tendo essa necessidade. E no ano de 2011 foi quando eu tive a primeira oportunidade de conhecer o Enneagrama. Foi através de uma empresa que eu atuava e para mim ali foi um ponto muito marcante, porque até então eu era refém da minha personalidade. Eu era refém dos meus hábitos, né? E isso me impedia de conseguir crescer, de conseguir avançar, de conseguir ter melhores resultados. E desde então, isso tem 12 anos, eu venho tentando melhorar, tentando aprender e criando uma metodologia para levar isso para as pessoas e levar isso para empresas. Porque eu entendo, e hoje eu olho, depois de 12 anos que eu comecei esse processo de autoconhecimento, que eu comecei essa busca, eu consigo ainda enxergar em mim muitos pontos de melhoria que eu ainda posso fazer. E então, não existe um limite disso. O que acontece muitas vezes é que na nossa vida e na minha experiência, a gente acaba deixando de ter oportunidades, acaba perdendo oportunidades por falta desse autoconhecimento e por falta de se dar esse momento. Então, a minha vida, ela veio acontecendo, ela veio fazendo essa experiência de trazer esse conhecimento, e hoje eu tenho a grata satisfação e a oportunidade de dizer que eu trabalho com pessoas, que eu gosto disso e que esse é o meu dia a dia, né? Então, com o Enneagrama, especificamente dizendo que é a nossa oportunidade hoje, eu tenho 12 anos. Legal. Né? Interessante. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo também, e também a minha dúvida nesse caso, Enneagrama. O que é Enneagrama, né? O que é isso? O que a gente poderia definir Enneagrama inicialmente? Legal. Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Na verdade, são duas perguntas que sempre me fazem, né? Uma é essa, e uma, depois que a pessoa entende, qual é meu tipo, né? Essa é a segunda, né? Mas especificamente falando, né, o Enneagrama. Hoje, existe várias ferramentas para a gente se autoconhecer. Como foi dito pela Kátia, nós temos a questão da psicologia, que é a questão mais importante, né? Que é até uma recomendação sempre, né? A gente buscar esse tipo de acompanhamento. O Enneagrama, ele não tem essa relação com a psicologia. O Enneagrama é uma ferramenta para pessoas leigas. Então, por exemplo, eu não sou psicólogo, eu sou uma pessoa leiga, mas que eu entendo que dentro de mim existem pontos fortes e existem pontos fracos. Existem coisas que naturalmente eu sou muito bom e existem coisas que naturalmente eu não sou bom. E o Enneagrama é uma ferramenta que te dá a possibilidade de você conhecer o que você realmente tem como bom e o que você tem como algo que você precisa melhorar. Então é uma ferramenta de autoconhecimento onde nós tipificamos as pessoas, são 9 tipos, e cada tipo desse de personalidade existe um ponto forte e um ponto fraco. Então existe algo que você naturalmente é muito bom, existe algo que naturalmente você precisa melhorar. Entendi, interessante. Então esse que é o ponto do Enneagrama, tá ficando claro. E aí nesse ponto existem os tipos. Daí foi catalogado tipos de perfis, seria isso? Exatamente. Então são padrões de personalidade. Padrões né? de personalidade. Então a pessoa lá estudando sobre o Enneagrama, ela vai poder ter mais autoconhecimento e ela vai descobrir o padrão de personalidade dela. É isso. Exatamente. Bom, nos meus treinamentos, quando eu falo sobre o Enneagrama, eu gosto de deixar sempre muito claro para o aluno o seguinte: são etapas. A primeira etapa e a mais importante, que não tem como a gente pular essa etapa, é a pessoa tem que ir para se conhecer. Não tem como eu conhecer o próximo se eu não me conheço. Então, o Enneagrama, primeira etapa, é o autoconhecimento.
Depois que você tem essa habilidade do seu autoconhecimento, você tem a capacidade de utilizar a ferramenta para outros fins, para outros recursos. Por exemplo, formação de equipe, né? Eu vou formar uma equipe, seja equipe de trabalho, equipe, sei lá, de ONG, de qualquer coisa que a gente possa formar uma equipe, eu posso utilizar essa metodologia para formar essa equipe. Então, eu só consigo utilizar desse conhecimento a partir do momento que eu me conheço. Então, o primeiro momento é se conhecer. Então, você vai conhecer você, conhecendo os 9 padrões de personalidade. E a partir do momento que você se conhece, você tem a habilidade para talvez conhecer os outros e conseguir fazer com que os outros tenha a questão que o André trouxe, uma comunicação mais assertiva, onde você consiga realmente mover a pedra que precisa ser movido dentro da pessoa, de uma forma sutil, de uma forma leve, de uma forma que a pessoa se sinta à vontade de interagir nesse processo. Legal, interessante. Então esse que é o ponto, né? Eu acho que é interessante a gente entrar já dentro desses tipos, quais são, não é? Para a gente conhecer dentro do Enneagrama. Então dentro do Enneagrama tem os tipos ali. Uhum. Eu tenho um conhecimento raso ali para fazer esse podcast, mas vi lá que existem os tipos. Então eu já entro na pergunta clichê. Quais são os tipos? Bom, quais são os tipos é fácil responder. Qual é o meu tipo? O seu tipo é difícil. Na verdade, existe uma ética dentro do processo que você nunca pode identificar a pessoa. Isso só por causa que a gente ia identificar ao vivo aqui. É um processo de autoidentificação, né? Autoidentificação. Isso, a pessoa... Porque, falando sobre personalidade, muitas vezes a pessoa demonstra ser algo, mas não necessariamente ela é aquilo, né? Então, quantas vezes a gente está falando, esse mês especificamente falando, sobre o Setembro Amarelo, né? Certo. Que é um mês que a gente... Eu falo muito e eu acredito muito sobre isso, que é o mês que a gente tem que ter valorização da vida. Eu acho que é esse o recado. Quantas vezes a gente já escutou uma pessoa falar o seguinte, cara, mas essa pessoa parece que está bem, ela vive sorrindo, ela vive conversando com as pessoas, e aí você vai descobrir que a pessoa tem algum tipo de transtorno, que tem alguma ansiedade, que tem alguma depressão. A pessoa, muitas vezes, ela não externaliza aquilo que ela vive internamente. Então, eu colocar o tipo para alguém, às vezes eu posso errar, porque eu estou vendo aquilo que a pessoa quer me mostrar, não necessariamente aquilo que ela é. Então, por isso que é uma ferramenta de auto-identificação. Mas falando sobre os tipos, né, que eu acho que foi a pergunta. O Enneagrama nós dividimos em 3 centros de inteligência, que nós chamamos. São pessoas, existem um grupo de pessoas que são pessoas ativas, que tem como fator principal o movimento de ação. Então são aquelas pessoas que muitas vezes costuma fazer e depois pensar. Então esse é o centro de inteligência de ação. Existem pessoas que são do centro emocional, né, que leva a vida por um caminho mais emocional, né, que às vezes sofre um pouco mais as relações da vida. E existe um terceiro tipo de centro de inteligência, que são as pessoas teóricas. Então nós temos dentro do Enneagrama as pessoas ativas, as pessoas emocionais e as pessoas teóricas. Dentro de cada centro desse, nós temos 3 tipos. Então, os teóricos, né? As pessoas que têm como valorização a teoria. Nós temos, dentro do Enneagrama, para quem der uma pesquisada, nós temos 3 tipos. É o tipo 5, o 6 e o 7. Né? Os 5 são pessoas extremamente teóricas, que têm como principal característica o que nós chamamos de avareza. Né? A gente conhece a avareza para aquela pessoa
que é pão dura, né? Que não gosta de gastar dinheiro, né? Mas o 5 é a avareza de emoção. Então são pessoas que têm dificuldade de demonstrar emoção. Você não consegue saber se ela está feliz ou se ela está triste. O tipo 6 já tem como o fator principal a segurança. Então são pessoas que precisam se sentir seguros, né? O tipo 7, a gente fala da gula, mas não é a gula de comer. É a gula de, muitas vezes, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então começa vários projetos, são pessoas muito rápidas. Esse daí, você está falando, esse aí entra dentro do guarda-chuva de teóricos. Esses são os teóricos. Exatamente. Exatamente. Aí nós vemos para o movimento da ação, que daí os movimentos dos tipos de ação é o tipo 8, o 9 e o 1. O 8, o que predomina é o poder. São pessoas que a todo custo quer estar no poder. Então eles precisam ter o sentimento de, vamos dizer assim, né, a grosso modo, mandar. O 9 é o que nós chamamos de pacificador. São as pessoas que, eu sempre dou exemplo assim, sabe lá da 5ª série, quando a gente estuda no colégio? Tem o lado A e tem o lado B. O pacificador é o cara que fica no meio, fala, galera, não precisa, né? A gente não vai chegar em lugar nenhum sendo assim, nós vamos ter que viver o ano inteiro junto, então vamos dar a mão e vamos viver junto. Esse é o pacificador. E o tipo 1 é o tipo da perfeição, é o perfeccionista. Então ele chega a ter até o que a gente chama hoje de um pouco de toque, né? Ele gosta das coisas muito certas, muito organizada, mesa, guarda-roupa, né? Então esse é o tipo 1. Então esses são os tipos de ação. Gosta de fazer, gosta de estar no movimento. E aí nós temos os 3 últimos tipos, que são os tipos da emoção, que é o tipo 2, o 3 e o 4. O 2 é o prestativo, é o que gosta sempre de ajudar o outro, que o maior prazer da vida dele é fazer o outro feliz. Então, para mim estar bem, eu preciso que o outro esteja bem, né? Esse é o tipo 2, é o prestativo. O tipo 3 é o bem-sucedido. Ele é extremamente vaidoso, né? É uma pessoa que busca muito sucesso, se preocupa muito com a imagem, né? É algo muito importante para o tipo 3. E nós temos o tipo 4, que seria o último tipo dessa escala, né? Que é o que a gente chama de tipo romântico, né? Mas não é o romântico necessariamente de entregar uma rosa para uma pessoa, mas é aquela pessoa que romantiza a vida, né, que às vezes sofre muito porque ou vive muito no futuro ou vive muito no passado. Então ele vive uma experiência de romantizar as relações, a vida, né, e aí acaba gerando um certo tipo de sofrimento. Interessante isso daí, né? Você vê, então, nesse ponto você colocou aí, trouxe pra gente aí os detalhes desses tipos, e aí a pessoa olhando isso daí, provavelmente gerou identificação, né? O pessoal fala, não, eu tenho esse tipo de comportamento, isso aqui e tal. Então, que nem você falou, acho que nos bastidores aqui a gente tá conversando, né? A gente pode ter várias características de todos os tipos, só que tem uma que predomina. Seria isso? Exatamente. Tem uma coisa que popularmente a gente conhece, que eu acho que todo mundo um dia já falou ou já escutou. Vocês já escutaram aquela frase assim, o santo bateu? Você olha para uma pessoa e fala assim, o santo bateu. Ou o santo não bateu. Cara, não sei porquê, mas o santo não bateu com essa pessoa. Já escutou isso aqui? Já falamos isso. O que é o santo bater? O que significa isso? O que significa o santo não bater? A gente tem isso de uma forma instintiva. A gente acha e bate o olho e bate ou não bate, né? Dentro do Enneagrama e dentro do meu conhecimento, eu vejo que existe uma resposta para isso. Vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, um filho e ele teve um pai muito forte de personalidade. É um cara que cobrava muito, que brigava muito, que era um cara assim, duro. Vamos usar esse termo. A sensação que o filho cria
com relação à personalidade do pai é uma sensação de desprazer. E aí, toda vez que ele olha para o pai dele, ele já fica com medo, porque ele acha que ele vai ser cobrado, ele acha que vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Quando o santo não bate, né, vamos dizer assim, é quando você olha para alguém na sociedade e, de alguma maneira, essa pessoa te remete a alguma emoção daquilo que você já viveu com outras pessoas. E pode ser coisas muito simples. A maneira de olhar, um tom de voz, a maneira que a pessoa utiliza a roupa. Você olha para a pessoa e automaticamente o santo bate ou o santo não bate, por conta de experiências que você já viveu. Então, com base na sua pergunta, o Enneagrama, a gente vive com todas as 9 personalidades. Algumas de maneira direta, fazendo parte do nosso dia a dia, e algumas você vive porque você convive com pessoas. E você tem que ter a habilidade de lidar com todos os tipos de personalidade. Então a gente chama que dentro do Enneagrama, quando você conhece o seu tipo, a gente faz uma analogia que seria como se você conheceu o seu tronco da sua árvore, a sua raiz principal, né? É aquilo que te sustenta. E você tem galhos que vai fazer com que interfira em você de maneira maior ou de maneira menor. Mas existem todos os tipos e todos os tipos de alguma maneira interferem. Algumas só para dizer assim, cara, com esse tipo o santo não bate. Né? Algumas só para isso. E aí a pessoa tendo também, né, essa identificação também pode entender, poxa, não tá batendo porque deve ser isso. De repente a pessoa se ressignificando, né? Você coloca. Leandro, quando a gente fala em mentalidade de crescimento, em gestão de negócios, a gente sempre pensa na ideia de que a inteligência é infinita. A gente não tem uma inteligência finita que do jeito que você está, você para. Em relação à personalidade, quando você olha para o Enneagrama, você disse que uma experiência passada, ela acaba definindo a forma como você encara as coisas e isso vai moldando a sua identidade ao longo do tempo. Eu imagino que, na medida que a pessoa vai mudando de experiências ao longo da vida, por exemplo, a perda de um ente querido, um casamento, uma separação, uma nova empresa, isso vai também influenciar a construção dessa pessoa no futuro. É natural que a pessoa tenha uma mudança de personalidade ao longo da vida, isso é possível e intencionalmente eu posso me reconhecer como uma pessoa mais emocional e perceber que no trabalho eu não estou tendo tanto desempenho porque eu me preocupo exageradamente com as pessoas e tenho dificuldade, por exemplo, para fechar um negócio, para fechar uma venda, para cobrar uma fatura de um cliente, eu posso intencionalmente treinar e buscar experiências para fortalecer os meus 8 lados que não são predominantes? Muito boa a sua pergunta e ela é muito relevante, né? Eu, durante muitos anos, quando eu comecei a conhecer o Enneagrama, hoje eu trabalho com coordenação de pessoas. Eu tenho 200 pessoas que faz parte da minha alçada. Hoje eu já trabalho isso de uma maneira natural, mas antigamente, toda vez que eu ia fazer uma reunião, que eu ia atender um funcionário, eu pegava o livro e eu lia sobre o tipo da pessoa que eu ia conversar. Porque ali eu tinha um entendimento de como que eu podia usar uma palavra para poder tirar algo melhor ou para não ferir a pessoa, né? E eu fiz isso durante muito tempo. Eu pegava, eu ia lá, eu lia, eu buscava informação, me preparava para falar com a pessoa, porque hoje a gente fala muito sobre feedback, né? Só que um feedback mal dado, você destrói com uma pessoa. Então, eu me preparava para aquele momento ser importante para mim, para a empresa e para a pessoa. Hoje, por conta do meu conhecimento, eu consigo fazer isso com mais habilidade. Então, como eu coloquei, o primeiro fator e o mais importante é o autoconhecimento. Me conheci, eu consigo saber
como que eu vou mover o outro? Como que eu vou trabalhar com as diferenças de personalidade? Né? Não adianta a gente pensar que somos todos iguais. Né? Cada um reage por algum motivo, por algum propósito, por alguma necessidade. E o mais importante, quanto líder e quanto gestor, é você saber qual é a pedra que você precisa mexer para que a pessoa se sinta confortável em fazer aquilo. E aí, com base ainda no que você colocou de fala, hoje eu enxergo e eu acredito, recentemente eu li uma revista e ela dizia, dentro da reportagem, que a inteligência que a gente conhece, que é o QI, né, que muito se fala, ela representa 20% da nossa inteligência. E o QE, que é a nossa inteligência emocional, representa os outros 80% da nossa inteligência. Então o ser humano, pela própria natureza, ele tem uma capacidade muito maior de desenvolver as suas habilidades de inteligência emocional. Só que é muito pouco explorado. Por exemplo, você estuda no colégio a sua vida inteira e nunca se fala sobre inteligência emocional. Nunca se fala sobre autoconhecimento. Não que os outros conteúdos não sejam importantes, é muito importante. Mas você não se discute sobre isso. E aí, você joga o jovem para o mercado de trabalho, você joga as pessoas para o mercado, né, para trabalhar, para buscar uma profissão, e as pessoas muitas vezes não estão preparadas para trabalhar. E eu sempre digo o seguinte, as empresas hoje, de maneira geral, tá? Existe várias pesquisas que contribuem para essa informação. 90% das contratações da empresa, elas levam em consideração a habilidade técnica. Então, o que é habilidade técnica? Você contratou um jogador de futebol para o seu time, você deu a camisa 10 para ele, você quer que no primeiro jogo ele faça 3 gols. Você não quer ensinar ele a jogar bola. Você quer que ele entre e resolva. Então, as empresas contratam a pessoa para dar a camisa 10 e fala, cara, resolve. E 10% é comportamento. Se a gente contrata pela técnica e pouco pelo comportamento, isso é um fator que vocês podem ver, você pode pegar qualquer site de pesquisa de emprego, o assunto mais relevante de todas as vagas de emprego é técnica. Porém, se a gente pegar depois, 90% das demissões não é feito pela técnica, é feito pelo comportamento. Então, como que você cresce profissionalmente? A partir do momento que você se conhece. Como que você tem melhores resultados? A partir do momento que você se conhece. Como que você se torna uma pessoa melhor? A partir do momento que você se conhece. Não quero dizer que a técnica não é importante. Ela é muito importante. Mas o que faz um profissional, uma pessoa, alavancar e conseguir ter resultados acima da média, está no comportamento. Legal, interessante, viu? Interessante isso daí, você vê, essa atenção, você colocar, entender que a questão técnica é fundamental, mas você ter esse coeficiente emocional bem desenvolvido vai fazer você abrir portas e saber se relacionar muito bem com várias pessoas, né? Isso é fundamental. Inclusive, tanto isso quanto outras matérias aí não são incluídas dentro do nosso sistema educacional, não é? E faz parte da nova economia, né? Tanto a inteligência emocional, oratória, né? Inteligência artificial está entrando um pouco, né? Parte financeira, educação financeira, que são coisas que o pessoal tem que buscar fora do sistema educacional, porque não tem dentro, né? Empreendedorismo também. Existem diversas coisas que daí a pessoa acaba buscando fora. E quando busca fora, e aí que entra aí, pessoal, existe muito conteúdo ruim, né? Você tem que garimpar muito bem para você achar alguma coisa boa, né? Então, inclusive o nosso papel aqui, tanto aqui na Band quanto, né, em geral, é trazer informações aqui confiáveis, informações importantes sobre os mais variados assuntos. Mas o que não é o Enneagrama? Vou entrar aqui. O que não seria Enneagrama?
Cara, a primeira coisa, o que não é o Enneagrama, não é uma ferramenta pop. Não é um negócio do momento, é uma ferramenta de muitos anos, tá? Que ela é muito estudada. E no mundo existem vários pensadores sobre o tema. Então, os grandes pensadores hoje, ele vem de Portugal. E no Brasil, nós temos algumas pessoas que são bastante importantes com relação a esse tema. Então não é uma coisa do momento, não é pop, enfim. Como eu disse, dentro da minha experiência desde 2011. O que o Enneagrama também não é a solução de todos os problemas. Então eu estou falando sobre autoconhecimento, eu falei sobre Setembro Amarelo, e eu volto a dizer que eu acho muito importante conhecer o Enneagrama, mas eu não acho que o Enneagrama substitui uma terapia, né? Uma questão de você ir para o psicólogo quando você tem uma necessidade. O que eu acho que o Enneagrama é um auxílio para você entender o que você tem de bom e o que você precisa melhorar, né? E você parar de errar, às vezes erros que estão sendo contínuos na sua vida. Então eu vejo que o que não é o Enneagrama seria principalmente esses dois fatores, né? Certo. Eu penso, Leandro, quando a gente olha para uma fábrica que você tem um processo produtivo, né? Por exemplo, você vai fabricar um microfone, uma câmera, quanto mais aquela fábrica conhecer os materiais, os processos, os custos daquele sistema produtivo, mais fácil é ter um resultado de mais impacto. Só que isso é negligenciado quando a gente olha para as emoções. Quando você olha para as emoções das pessoas, as pessoas não conhecem essas ferramentas, como o Enneagrama, por exemplo. Você falou em contratação na empresa. Você comentou inicialmente de 3 perfis focados em ação e 3 perfis mais focados em emoção. Só pegando esses dois como exemplos, né? Se eu faço uma contratação pela técnica e não tenho esse conhecimento da personalidade, eu corro um risco muito grande de colocar uma pessoa no lugar errado. Por exemplo, eu pego uma pessoa que ele é muito focado em ação, muito de resultado, de vai, resolve, solução de problema, e coloco ele para conversar com o cliente, e ele pega um cliente que é mais emotivo, que gosta de trocar ideias, o santo não bate, como exemplo que você falou. E aí talvez ele tenha dificuldade de fazer uma oferta de uma prestação de serviços apropriada. Por outro lado, se eu pego uma pessoa conectada com emoção e ele vai conversar com o cliente, ele vai tentar entender o problema do cliente de uma forma mais apropriada, né? Só que talvez ele não seja bom para fechar a venda. Então, como é que fica essa relação entre Enneagrama e contratação de pessoas na empresa? Como que as empresas podiam buscar o seu trabalho, essa orientação de como usar o Enneagrama para colocar a pessoa certa no lugar certo? Faz sentido isso daí? Total sentido, né? Eu inclusive atendo empresas com esse foco. Hoje eu digo o seguinte, não adianta você pegar o melhor currículo com as pessoas, com a pessoa que teve, sei lá, 3 faculdades, pós-graduação, especialização, enfim, várias coisas, vários conhecimentos técnicos, se você não levar em consideração 2 coisas. Qual é o perfil da vaga e qual é o perfil do líder. Quando você tem um perfil de um líder, existem pessoas que automaticamente combinam de trabalhar com aquele tipo de pessoa. E às vezes não é a técnica que vai fazer essa diferença. Então você precisa conhecer qual é o cenário que você está envolvido, né? Existem perfil que é muito bom para vender, por exemplo. Existem perfil que não é muito bom para vender. E é aquela questão natural. O que eu faço bem naturalmente? Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu posso treinar. Eu dou exemplo, faço algumas analogias para ficar mais fácil. Eu posso treinar futebol a minha vida inteira, mas eu nunca vou ser o melhor jogador do mundo, porque não é uma coisa natural minha. Agora, se eu pegar um jogador de futebol, ele pode treinar a vida inteira para fazer talvez o que eu faço, o que vocês fazem, e ele também não vai conseguir, porque naturalmente cada um tem um dom, cada um leva jeito para alguma coisa. Mas eu digo que para você fazer uma contratação, você tem que sim levar os aspectos técnicos em consideração, mas você tem que conhecer
o perfil da vaga, o que você espera da pessoa dentro dessa vaga e quem é o líder. Qual é o perfil desse líder? Eu dou alguns exemplos. Se você tem um perfil, igual a gente falou, muito forte na questão do poder, o cara que gosta, né, de mandar, e você coloca uma pessoa extremamente emocional ao lado dele, a chance de não dar certo é muito grande. Porque é uma pessoa que vai mandar, que vai, às vezes, ser grossa, que vai ter um tom um pouquinho mais elevado, e aí você coloca uma pessoa emocional, a chance de você ter um desgaste é muito alto. E esse cara emocional pode ter o melhor currículo do mundo. Pode já ter feito faculdade, curso, mestrado, doutorado, mas não tem uma sinergia entre as personalidades. Então é muito importante você conhecer o que vai ser feito e quem é o líder direto dessa pessoa. E através dessas duas informações, você consegue começar a desenhar a formação de equipe. Hoje, dentro dos meus resultados, tá? Altair, através da metodologia que eu implanto, a gente consegue, só na contratação, diminuir a rotatividade das empresas. Que é uma coisa que eu vejo hoje muito importante. É um custo desnecessário, muitas vezes, né? No ponto ali do recrutamento, faz ali um processo de diagnóstico para entender ali qual que é mais ou menos o perfil, e aí você tem mais assertividade na contratação, seria por aí? Hoje, qual é o maior desafio das empresas? A gente fala muito sobre a geração que está vindo para o mercado de trabalho, que é uma geração muito dinâmica e rápida. Então, muitas vezes, as pessoas não têm a paciência de esperar, por exemplo, ser promovido, receber uma oportunidade. As pessoas querem tudo muito rápido. Então, quando você utiliza uma metodologia de autoconhecimento para fazer contratação, normalmente quando você contrata, são pessoas mais certas e preparadas para ficar durante um tempo maior dentro daquela empresa. Quando você não tem, inclusive, por exemplo, eu atendo uma empresa, ela tinha questão de rotatividade gigantesca nos 3 primeiros meses. As pessoas entravam e não ficavam. A partir do momento que a gente começou a diagnosticar e começou a contratar através da metodologia, o tempo de permanência das pessoas se torna maior. Porque você pega pessoas mais emocionalmente preparadas para lidar com aquele tipo de trabalho. Entendi. Isso é interessante, cara. Interessante. Isso, então, ajuda a reduzir aí o turnover, né? Que fala, né? Turnover aí, que é a rotatividade de colaboradores, não é? Então, você sabendo dessa ferramenta faz toda a diferença. Inclusive, o pessoal está participando aqui, ó. Alex Bassani colocou aqui que está atento aqui com a gente. A Maria Romielma, tá escrito bom dia, pura verdade, interagindo aqui com a gente. Você pode interagir, pode mandar sua pergunta, assim, trazendo assim, viu, Leandro, em relação a casos reais, assim, quais de cases, assim, de casos reais você teria pra gente mostrar aqui pro pessoal? Sempre quando eu dou aula, eu gosto de contar um caso que aconteceu. Uma vez eu precisava contratar um gerente de marketing. Isso já tem alguns anos, né? E vamos pensar como que é a profissão de marketing. Tem que ser uma pessoa criativa, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que tenha habilidade de desenvolver, criar, conversar, né? Que seja esse tipo de perfil. E eu tenho como característica, dentro do meu processo de entrevista, sempre tentar ao máximo deixar as pessoas muito à vontade. Porque no à vontade você consegue entender exatamente a pessoa. E aí, beleza, chegou um candidato para a entrevista e quando ele chegou, eu falo que a observação você vê nos detalhes. Ele chegou cumprimentando todo mundo. Parecia que ele conhecia a empresa inteira. Opa, beleza, não sei o que lá, tal. Nisso já me chamou a atenção. Eu falei, cara, esse cara já tem um pouco da personalidade que eu preciso. Beleza, fomos para a entrevista e eu lembro que a sala que eu ia fazer a entrevista com ele, a gente tinha que subir uma escada, né? E era uma segunda-feira, 9 horas da manhã. Eu cheguei nele, na escada que a gente estava subindo, e eu perguntei assim, falei, cara, e aí, como que foi o final de semana? Ele não sabia que era eu que ia fazer a entrevista. Eu falei, vamos lá que eu vou te levar para fazer a entrevista. Falei, o que você fez final de semana? Como que foi seu final de semana, né?
Ele falou, rapaz, fui numa formatura, cara, tava espetacular, não sei o que lá. Eu falei, é mesmo, cara, como que foi a formatura? Ele falou, nossa, cara, era um amigo meu, a gente festou a noite inteira, tal. Eu falei, que bacana. Eu falei, e você gosta de um uísque? Perguntei já direto, assim, você gosta de um uísque? Ele falou, cara, eu tô com dor de cabeça até agora de tanto uísque que eu tomei. Eu falei, cara, mas é massa, né? Tomar um negócio, ficar legal, no final. Ele falou, cara, pra mim é o maior prazer da minha vida. Beleza, levei ele, sentamos na mesa de entrevista, aí eu fui entrevistar. E eu falo que no momento que você começa a entrevista, a pessoa que está do outro lado, ela coloca aquela roupa de entrevistador. Então ela abriu o Google antes e pesquisou assim, as perguntas que se fazem numa entrevista de emprego. E ela já treinou todas as respostas. Mas para mim, o mais importante tinha acontecido antes da entrevista. E aí, normalmente, quando eu dou esse exemplo, as pessoas perguntam, mas você contratou esse cara? Eu contratei ele e ele foi um dos melhores gerentes de marketing que eu podia ter contratado. E você fala, mas por quê? Porque o gerente de marketing, ele tem que ter a habilidade do tipo 7 do Enneagrama. E esse cara, dentro desse processo de contratação, ele mostrou para mim que ele era um tipo 7. Porque o 7, ele tem a gula de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é extremamente criativo, extremamente comunicador, gosta de desafio, porém, existe algumas dificuldades. Não gosta de horário, é desorganizado, né? Existem alguns pontos que o tipo 7 precisa melhorar, mas dentro da profissão e dentro do que eu precisava, eu sabia que ele ia me entregar. As melhores ações de marketing e de propaganda eu tirei com essa pessoa. E aí, se a gente for pegar na prática, quantas vezes esse cara talvez seria rejeitado por conta de ter dito que foi numa festa, num sábado à noite, e tinha bebido uísque? Talvez inúmeras. Mas eu preciso entender o que a vaga precisa e o que o líder dele quer. Como que é o líder. Porque se eu não tiver essa informação, não vai funcionar. Interessante. Bacana, cara. Bacana. Você vê, né? É disruptivo, né? Você tem que ter um olhar mais completo do jogo ali para poder fazer a sua análise, né? Pra tomar a sua decisão e tudo mais. É interessante isso, né, cara? Então isso é um case real ali que, né, na entrevista de emprego. Na entrevista de emprego eu costumo dizer algumas coisas assim muito importantes, assim, sabe? Que de defeito meu, sabe? Um dos meus defeitos é que eu sou um cara que eu sou muito perfeccionista. Eu não gosto de... Tem muito isso, né? Você vai falar, sou muito perfeccionista. E tem vários que você falou, a gente decora, né? Memoriza as perguntas. Não, então. E é engraçado, né? A gente quer passar uma imagem de perfeição, quando na realidade, né? Muitas vezes não é isso, né? Que gostaria. Eu acho interessante enfatizar, né, Leandro, a questão de que não tem uma personalidade melhor ou pior do que outra personalidade. Cada personalidade ela tem vantagens e desvantagens, né? Como essa analogia do físico com o emocional. Você pega o Michael Phelps, recordista, medalhista olímpico, etc, etc. Coloca ele para ser um jockey, não é da natureza dele fazer isso, porque ele é um cara enorme, né? Como é que você vai pegar um cara que é um gigante e vai colocar em cima de um cavalo, né? Por outro lado, você vai colocar uma pessoa com uma estatura muito baixa para ser um nadador, ele vai ter desvantagem em relação a ele, porque a abraçada não é tão forte assim. Então, me parece que esse autoconhecimento que você fala é um pilar central para que a pessoa possa até escolher as vagas que fazem sentido para ela, escolher as empresas que fazem sentido, os projetos que fazem sentido. Porque muitas vezes a empresa demite pelo comportamento, mas o liderado também pede demissão pelo comportamento do chefe. Porque o santo não bateu, né? Então, eu acho interessante dar esse destaque que não tem um certo e um errado, né? Cada um é único e tem as oportunidades que são predominantes para o perfil dele, né? Legal demais. Show de bola. Você complementa? Na verdade, é exatamente isso, né? Até voltando a fazer uma analogia, né?
quando a gente tem namorada, por exemplo, né? Às vezes você termina o namoro por um motivo. Aí você terminou, você começa a namorar de novo. E a chance de você terminar pelo mesmo motivo é muito grande. Aí você terminou o segundo namoro, aí você vai ter o terceiro. Você vai terminar normalmente por um motivo muito semelhante ao primeiro e ao segundo, e assim vai ser sucessivamente. O que eu quero dizer? Que enquanto você não tratar o seu erro, esse erro vai ser constante na sua vida. Aí, faço convite aqui para o pessoal que está escutando a gente. Quantas vezes você observa dentro de você que você erra a mesma coisa? Às vezes por você não estar sendo promovido, às vezes por você brigar dentro da tua casa, às vezes por você, enfim, não conseguir ter um relacionamento com um amigo. A gente vai cometendo os mesmos erros várias vezes, sempre. Então o Enneagrama, ele ensina você a interromper esses erros contínuos. E isso eu acho que é primordial e entra exatamente no que você disse. Né? A gente precisa se conhecer e a gente precisa entender que não existe tipo melhor. Existem coisas que são naturais para mim, talvez não é natural para o outro. E aí a gente tem que tirar daquilo que eu tenho de bom e fazer com que isso seja muito melhor para mim. Né? Então não existe tipo melhor, não existe tipo pior. Cada um tem o seu ponto forte e cada um tem o seu ponto fraco. Bacana, pessoal. Estamos chegando aqui aos momentos finais aqui do nosso podcast, né? Então aqui eu acredito que esse podcast vai se tornar um conteúdo aqui no YouTube que depois o pessoal pode acessar, pode verificar, né? Pode cada vez mais ver, mais de uma vez para aprender ali. Mas eu queria que você deixasse aí os conselhos finais, viu, Leandro? Em relação a isso, quais conselhos você daria aí pro pessoal que está em casa, né, que gostaria de aplicar, enfim, ter mais resultado com o Enneagrama? Legal. Bom, o primeiro conselho que eu deixo para todo mundo é o seguinte: acredite em você e acredite no seu potencial. Busque conhecimento. Através do conhecimento, você consegue fazer qualquer coisa. Hoje é muito fácil a gente ver na internet pessoas que acham que fazer um vídeo vai salvar a vida e vai mudar a sua vida. E o que a gente escuta muito falar, e a palavra do momento é constância. Então você tem que fazer sempre e acreditar que isso faz diferença. E o autoconhecimento não é diferente. Então não é porque vocês ouviram hoje um pouco sobre o Enneagrama que está resolvido o problema. Você tem que aprofundar, você tem que buscar esse conhecimento, você tem que acreditar numa metodologia. Pode ser o Enneagrama, pode ser qualquer outra, mas o que eu deixo como mais importante, se a gente chegou aqui a uma conclusão juntos, que 80% da inteligência de uma pessoa está no lado emocional, por que eu não vou estudar a minha emoção? Seja qualquer metodologia. Eu acredito no Enneagrama. Eu gosto do Enneagrama e eu vivo ele faz 12 anos. Mas existem várias outras. O importante é você acreditar, você estudar e você se dedicar. E independente qual é o caminho que você fizer, você vai ter resultados. Você vai conseguir melhorar, você vai conseguir avançar. E eu acho que isso é o mais importante. Legal demais, bacana aqui. Inclusive, eu gostaria de agradecer o pessoal que participou ao vivo com a gente aqui, ó. A Heloíse Moraes, Alex Bassani, Maria Ronial, inclusive tá colocando aqui, ó. Gostei muito das suas palavras, penso nesse jeito. Então tá reforçando aqui, participou com a gente ao vivo. Inclusive, uma das coisas assim que eu vou destacar aqui para você é se você quiser continuar esse assunto, não é? Porque aqui a gente colocou só a ponta do iceberg. Então, se você quiser continuar esse assunto, como que o pessoal pode te encontrar, Leandro? Legal, Altair. Pessoal, eu tenho o meu Instagram, @LeandroPagani. Então, as pessoas podem me procurar. Lá eu sempre coloco conteúdos sobre esse tema, sempre converso. Inclusive, nós estamos hoje com uma turma em andamento
né, do Enneagrama. Eu atendo empresas com a formatação de levar a linguagem do Enneagrama, como foi dito em alguns momentos aqui, linguagem da comunicação, melhorar a capacidade de liderança. Mas eu acho que a principal maneira de me encontrar hoje é através das redes sociais. Tá? Então, Instagram, Facebook, YouTube, qualquer canal que vocês digitarem aí, Leandro Pagani, vocês vão ter acesso um pouquinho sobre mim, sobre as minhas personalidades, conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho e fico à disposição aí para estar atendendo o pessoal, tirando dúvida. Acho que a minha ideia sempre é contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Bacana demais. Fica aí o convite, a gente fazer uma parte 2 aí para a gente estar trazendo situações cada vez mais inusitadas ali, olhando pelo seu olhar da metodologia, né? Bacana demais, cara. Muito bem, muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado também pela participação em companhia aqui, a Kátia Lopes. Muito obrigado, Kátia. Agradeço vocês também, que vocês tenham um ótimo dia. Muito obrigada pela palestra que nós tivemos aqui. Verdade, né? Chamou muita atenção. Eu sou mais tímida para perguntar no ar, mas ficou certas coisas que eu gostaria de saber. Né? Vamos perguntar depois, nos bastidores. Sim. Bacana demais. Muito obrigado também pela companhia, André Jandon, e até a próxima. Obrigado, Altair, valeu. Estou à disposição no Instagram Hábitos Controlados. O Leandro falou bastante da questão de constância agora, de conhecimento. É isso que eu uso como um dos pilares aí para trabalhar os hábitos, né? Conhecimento, constância e intensidade. Quando a gente tem conhecimento, tem constância e tem intensidade, a gente consegue transformar a vida das pessoas. Show demais, maravilha. Que tá aqui no estúdio também os nossos amigos ali, Charles, Fernando. Então, um salve aí para vocês. E agradeço também aqui toda a equipe técnica da Rede Bandeirantes de Comunicação. Eu sou o Altair Godoy e este foi mais um podcast Inspire-se.